de fato, aproximar a universidade da escola básica. A gente tem feito isso com pesquisas, mas a gente tem que fazer mais, né? Tem que estar junto do professor, da professora, dos estudantes. E nós temos, eu vou falar porque eu acabo esquecendo, então eu falo logo no comecinho, é um convite também. Nós estamos na 3ª edição do festival Imagens em Diálogo. É um festival de vídeos de até 5 minutos, feito por estudantes da escola pública. Os estudantes têm autonomia para inscrever os vídeos sem pedir autorização aos seus diretores, seus professores e seus pais. Essa é uma coisa aparentemente banal, mas não é. Me disseram que foi a primeira iniciativa dessa natureza no Ministério da Educação. Eu não sei se é verdade ou não fui checar, que não há uma necessidade de uma autorização para que os estudantes se expressem, né? Quando, na verdade, nossa Constituição garante isso, o Estatuto da Criança garante isso, e as nossas melhores representações sobre a democracia pedem isso, né? Mas, na prática, esses estudantes de ensino médio, muitos deles já até pais e mães, têm que pedir autorização aos seus pais, aos seus professores, seus diretores, e muitas vezes aqueles vídeos mais críticos não são escritos porque são vídeos que vão mexer com o que está instituído na escola. Então, esse festival está indo para a 3ª versão. Eu faço aí um convite para que todos participem. O tema desse ano é uma escola sem muros, né? Que eu tenho percebido na conversa com os professores e as professoras a alegria em relação ao tema. Eu acho que há uma certa percepção de que a escola não pode mais se fechar tanto, que ela precisa se abrir, não no sentido do fim da escola, mas do fim da sua interdição dialógica, do fim do seu encerramento em si mesmo, tá? Então, essa é a nossa perspectiva. O primeiro festival foi Minha Vida de Estudante, que permitiu narrativas incríveis sobre o que é ser jovem e ser, na escola pública. A gente faz rodas de diálogo com esses jovens e, por vezes, perguntas que poderiam trazer grandes questões filosóficas, nos trazem a beleza do cotidiano. Então, quando você pergunta a uma jovem o que poderia ter melhor na sua escola, o que poderia melhorar na sua escola, que escola você quer? Ela diz que tenha suco na merenda. Eu não aguento mais almoçar e ter água somente. Eu falei, mas e a democracia? A democracia começa com o suco. Sei lá. A democracia começa com as coisas mais simples, né? E é nessa simplicidade do cotidiano que muitas vezes emerge a vontade da luta política, a vontade de empreender. Então, a gente está aí nesse convite. O segundo festival teve o tema A Escola, a Aula e Eu, tentando pensar as diretrizes curriculares nacionais a partir da prática da sala de aula, e esse ano a escola, a aula e eu. Então, eu pulei uma parte importante aqui da minha fala, que é o agradecimento, né? Assim, a gente tem que agradecer porque nossa mãe nos ensinou. Então, eu tenho muita história de mãe. Eu queria dizer para vocês que eu estou até um pouco nervoso aqui, esse auditório tão repleto e qualificado, mas também pela densidade do debate aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que isso nos torna assim, mais responsável de falar coisas interessantes e boas, né? Mas eu estou me acalmando já. Mas história de mãe eu tenho um monte. Se eu me tranquilizar mais, depois eu conto as histórias de mãe aí. Mas uma das coisas que a mãe da gente ensina é que a gente deve agradecer. A gente sai agradecendo, às vezes, até o que não tem que agradecer, às vezes. Por tanta educação que a gente recebe. Mas, no caso de alguns convites, é especial. Quer dizer, eu comentava ali nos bastidores, eu vou comentar muito rapidamente, não vou comentar muito não, porque isso é muito polêmico. Mas aqui no Rio Grande do Sul está acontecendo uma coisa de contracorrente, né? O Brasil está, em todos os estados, sendo assediado, colonizado por forças muito poderosas, que estão privatizando currículos, que estão apostilando professores, que estão solapando a autonomia da instituição escola, começando pelo que já foi falado, eu concordo, assino embaixo, pela autonomia do professor. Eu não digo autoridade. Eu, conversando com professores e professoras, escuto muito isso às vezes. Nós estamos perdendo a autoridade frente aos alunos. Nós não temos mais autoridade. O professor, a professora, talvez não esteja percebendo muitas vezes que a coisa pior que ele está perdendo hoje é a sua autonomia. E quando você perde a autonomia, você perde também a autoridade.
E esse é um desafio muito grande. E eu sinto que vocês aqui, com todas as contradições, eu acompanho aí as polêmicas também, é bom que eu não me meto, eu fico de longe lá pelo Facebook, porque fazer é também provocar, fazer é também enfrentar o conflito, mas o desafio democrático não é organizar o consenso. Quem organiza o consenso é a ditadura, são as ditaduras. A democracia... A democracia é a arte de mediar a diferença, isso, né, foi dito aqui. Então, essa arte de mediar a diferença, vocês partem de um patamar muito importante, que é essa cultura democrática aqui do Rio Grande do Sul. Então, desse ponto de vista, sem nenhum elogio barato à secretaria, porque eu não conheço detalhes mesmo, mas eu sinto que há um clima cultural de contracorrente aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu vou dar só um exemplo muito rápido para vocês. Eu costumo fazer roteiro e não seguir o roteiro. Então, depois eu posso até passar para vocês, quem tiver interesse, mas o importante é a gente conversar. Recentemente, um diálogo com a Secretaria de Educação sobre um dos documentos, né, que veio junto com o Pacto Nacional de Educação. O Rio Grande do Sul está participando também do Pacto Nacional de Educação. Um dos cadernos sobre gestão democrática, escrito por uma pessoa queridíssima, né, o nosso colega Newton, ia falar, Celso Ferretti, o Newton Fischer, não, também muito querido e saudoso, mas o Celso Ferretti, enfim, muitos de nós aqui estudamos, né, texto de Ferretti, aprendemos o que é uma escola democrática a partir de texto de Ferretti, e alguém da secretaria me disse assim: mas isso é muito velho, essa questão de gestão democrática. Nós aqui estamos inovando, nós estamos fazendo gestão para o sucesso educacional. Gestão para o sucesso educacional, é exatamente isso. Quer dizer, então você contrapõe a ideia, né, tão cara, tão importante, tão histórica, tão densa de gestão democrática, por coaching, por gestão, por empreendedorismo empresarial na direção da escola. A única coisa que eu pude dizer é que, de fato, a única coisa que eu concordo nessa fala é que, de fato, essa ideia de gestão democrática é muito velha, vem dos gregos, exatamente, é bastante antiga. Evidentemente, o que os gregos pensavam de democracia seria muito estranho para um Aristóteles que chegasse hoje aqui, um Sócrates que chegasse hoje aqui. A democracia para o grego era o estar junto, era o pensar, era o argumentar, né? Era estar na ágora, na esfera pública, na polis. Então, essa ideia de democracia com câmaras, né, legislativo, executivo, voto, o Aristóteles falava isso. Uma cidade democrática precisa que as pessoas se encontrem, dialoguem, conversem. É por isso que uma cidade não pode ter mais de 8.000 habitantes. Eles não conheceram as nossas... né? Ou seja, a ideia de, claro, o tempo histórico deles era 8.000 habitantes, mas 8.000 habitantes era uma percepção de que era possível que as pessoas se encontrassem, se falassem, se não fosse uma cidade muito grande. Ou seja, o que era grande não apenas era indesejado, mas também era inadequado para manter o diálogo face a face. Então, na verdade, é muito antiga essa ideia de democracia, e é sobre isso que eu queria conversar com vocês. A democracia não é uma instituição, ou apenas o conjunto das suas instituições. A democracia é uma cultura que precisa nascer e renascer a cada geração. Ela é um desafio ontogenético, ele é um desafio a cada, né, na fornada de seres humanos que chegam e estão desafiados a viver, porque nós não vivemos, nós convivemos, nós não existimos, nós coexistimos, né? E os gregos se colocaram diante desse desafio. Como governar o coexistir? Com o governo dos melhores, a aristocracia? Com o governo de um só, dos tiranos? Ou o governo de todos, ou o governo do povo, a democracia? Então, esse é o desafio que as pessoas e as instituições têm que se colocar. A escolha da governança. E a escolha da governança não pode abrir mão, né, da horizontalidade, caso ela queira ser, de fato, democrática. E a minha vontade de conversar com vocês, a minha provocação é nesse sentido. Eu lembro de Roberto Rossellini, o cineasta Roberto Rossellini, que fazia uma pergunta muito central para todos nós. Como educar para a liberdade em condições de aprisionamento?
Essa é uma pergunta muito interessante, porque ontem eu ouvi coisa do tipo, a escola tem que ser um laboratório da cidadania. Mas que tipo de laboratório? Eu concordo, não discordo. Mas que tipo de laboratório? Um aquário? Onde nós praticamos artificialmente aquilo que nós, de fato, professamos? Como querer que um sujeito participe se dentro da escola, por exemplo, ele não tem participação? Uma das experiências mais interessantes foi uma conversa que eu tive aqui numa das cidades da região metropolitana. Não vou nem falar, porque eu vou falar o que a pessoa era, eu vou identificar, então, daqui da grande Porto Alegre, né? Mas foi algo tranquilo. Eu falava de participação com jovens, né, com estudantes secundaristas, e eu dizia da importância da participação. Eu dizia algo assim: não participa quem quer, como quer, nem quando quer. Participar é uma aprendizagem de longa data. Isso não é meu. Eu estou parafraseando o Henri Vallon, que muitos de vocês já devem ter lido, trabalho com educação infantil, diálogo tônico-emocional, a importância do orgânico e do social, enfim, Henri Vallon. E Henri Vallon falava do jogo, do brincar. Não brinca quem quer, não brinca quando quer, nem brinca como quer. Brincar é uma aprendizagem de longa data. Nós temos que aprender a brincar. E esse talvez seja um dos perversos mecanismos da escola. A Jaqueline Moll falava ontem, né, o paradoxo que foi de antecipar a entrada nos primeiros anos do ensino fundamental, com a esperança de que o jogo contagiasse a escola, mas parece que foi o contrário, né? Foi a ideia do produtivismo que acabou contagiando os mais pequenos, né? Ou a educação dos mais pequenos. Então, eu falava sobre isso, que participar começa na família, por exemplo. Então, nós falamos de educação democrática na escola, mas recebemos sujeitos com uma história de participação ou de interdição de participação nas escolas, nas famílias. Nós sabemos, as pesquisas mostram exatamente isso, as disposições para o engajamento começam muito cedo, numa família, por exemplo. Eu falava isso com a garotada, mas não falava com esses termos todos, não. Tá? Eu conversava lá com a garotada, como a gente teve que tentar conversar, de maneira que a gente se entenda e não dê palestra. Quando acabou a conversa, veio uma menina falar comigo: professor, olha que coisa interessante, eu sou líder estudantil, eu sou do Grêmio da minha escola, todos aqui me respeitam, mas agora eu fiquei pensando, os meus pais vão se mudar para Porto Alegre e eu não soube, eu vou perder meus amigos aqui da cidade, e disseram que era melhor para mim, e não me perguntaram se eu queria morar em Porto Alegre. Porto Alegre é legal, viu? Mas eu estou dizendo que essa menina falou isso. Eu não quero morar em Porto Alegre, mas meus pais me disseram, vai ser melhor para você, ter melhores escolas, vai ter melhor condição, nós vamos para Porto Alegre. Então, uma menina que, na escola, era liderança, que na escola tinha protagonismo, eu queria falar um pouquinho com vocês, não sei como é que a palavra protagonismo anda circulando por aqui, mas eu tenho umas implicâncias muito grandes com essa palavra, e ela era protagonista, mas em casa ela não foi nem ouvida sobre algo tão radical como mudar de cidade, perder vínculos com os amigos. Então, é um exemplo muito interessante de como a participação ela é algo que se constitui em diferentes esferas, e a escola pode ser tanto um reforço, né, dessa interdição à participação, como um antídoto a canais que interditam a própria participação. Então, nesse sentido, eu queria falar de 3 coisas no tempo que eu tenho aqui. Né? Primeira coisa, muito rapidamente, é sobre juventude. Né? Eu queria conversar um pouquinho sobre a gente um pouco pavimentar as noções que nós temos de juventude. É porque parece que nós falamos da mesma coisa quando falamos de juventude. E é muito fácil falar de juventude, porque todos já foram jovens, e quando não foram jovens, ainda são jovens, mas sabem o que é melhor para o jovem. Por exemplo, um professor com 23 anos é jovem, mas não é tão jovem quanto o jovem de 17 anos que é seu aluno. Né? Mas ele tem a clara impressão de que ele sabe tudo de juventude, porque ele também é jovem. Ele não é jovem da mesma maneira. Tá? Então, eu queria conversar um pouquinho, muito rápido, o tempo não vai dar, sobre noções de juventude. A outra questão, especificamente sobre a escola, eu queria falar um pouquinho sobre essa ideia de praticar a cidadania, ou seja, a escola tem que ser radical. Se ela quer formar para a democracia, ela tem que ser uma escola democrática, porque senão é um contrassenso. Né? É o Rossellini, Como Educar para a Liberdade em Condições de Aprisionamento. Tem uns 2, 3 anos, eu visitei, numa pesquisa que eu fiz, escolas que combatem a violência, essa ideia de que
algo é capaz de combater a violência, os projetos salvam, enfim, um pouco essa ideia da cidadania. E eu fui visitar uma escola e o diretor queria primeiro me mostrar a escola. É justo, o professor cuidadoso, o diretor da escola, e ele mostrava aqui. Olha só, essa grade aqui, é nova. Aí, olha só, esse portão que eu coloquei. Olha o ferro, como é bom. Olha as câmeras que o Estado colocou. E eu falei, professor, e o projeto político-pedagógico da escola? Não, depois eu mostro, mas olha só o muro, como a gente levantou. Quer dizer, ele passou boa parte, né, da visita na escola mostrando o aparato de segurança da escola. Né? Isso não foi significativo. Inclusive, falou o seguinte, para você que gosta de Foucault e entende muito de Foucault. Quando eu pergunto, quem é que gosta de Foucault e entende Foucault? Rosa. Ele dizia o seguinte, professor, e tem câmera até no banheiro. Falou baixinho. Tem câmera até no... Eu tomei um susto já querendo pegar o telefone para ligar para as autoridades para denunciar. E ele falava, não, mas é o seguinte, é uma câmera ponto cego. Eles, os alunos, não sabem que não estão sendo filmados, porque é proibido. O senhor sabe? Eu sei. Mas só o fato de ter uma câmera lá, eles já estão se auto-interditando, né, naquilo que eles poderiam fazer. Ora, inclusive está contando com a ignorância dos estudantes. Está apostando que eles sejam desconhecedores da lei. Essa é uma escola pública. É uma escola pública? É a única escola pública? Eu estou exagerando? Ou tem muito disso? Nós temos um Estado brasileiro que agora entregou para a Polícia Militar 11 instituições escolares, assentado em 2 paradigmas que são representações que alavancam desejos, vontades, ideias de boa educação. O primeiro é que as instituições militares são aquelas que mais aprovam nos vestibulares e nos testes nacionais, Enem, por exemplo. E a segunda é que a segurança. Esses alunos estarão seguros. Nesse ponto, a gente tem um problema muito sério. Nós estamos trocando a noção de liberdade pela noção de segurança. Nós preferimos nos sentir seguros do que produzir a liberdade. Essa é algo para se pensar numa agenda educacional. A nossa utopia não pode ser a segurança. A segurança é necessária. A nossa utopia tem que ser a liberdade. A segurança é necessária para conquistar a liberdade e não educar em condições de aprisionamento. Tá? Então, falo isso sem saber qual é a política de segurança do Rio Grande do Sul para as escolas. Falo isso sabendo que, em muitas situações, é preciso, sim, que a escola seja amparada por forças policiais. Mas quando fazer isso? Quando fazer isso? Por atacado? Simplesmente pela ideia de que existem territórios perigosos, que existem jovens perigosos? Tá? Então, pensar um pouquinho sobre isso. E, por fim, eu queria falar sobre 3 desafios para a educação de jovens. Eu vou listar. O primeiro, a criação de espaços de confiança. O desafio da comunicação com os demais e a ideia de consciência da cidadania. São 3 temas que... eu teria quanto tempo ainda, Rosa Fischer? Você que é o dono do tempo. Não. Só para você. Até 15 para as 4. 15 para as 4. Tá. Então, que hora aqui? Nossa, eu nunca tive tanto tempo, sabia? Eu queria agradecer a vocês muito. É muito tempo. Gente, é muito tempo. Não, mas em geral a gente fica com a faca no pescoço para falar, né? Então vamos conversar com calma, que eu falo rápido e eu... Mas será que temos o mesmo horário? Pode ser fuso horário, pode ser uma pressão de fuso horário. Então, não, tá certo. E das 15 horas às 15h45. Tá bom, não, tranquilo, eu vou tentar acabar até antes dessa ideia. Eu prometo, mas eu não faço. Isso é bom para os tradutores, porque eu tento falar mais devagar, porque eu falo muito rápido. Bom, eu queria pensar o seguinte, a ideia de juventude, o meu primeiro ponto, né, pensar criticamente sobre juventude. Quando nós falamos de juventude, e quem trabalha com juventude, mesmo quem não trabalha já ouviu isso, a ideia de colocar o S, juventudes, né, vários textos, artigos, eu mesmo já escrevi um texto sobre juventudes. Por que a colocação desse S? Né? É a percepção de que nós não estamos falando dos mesmos sujeitos, apesar
deles terem a mesma idade. Então, por exemplo, um estudante do ensino médio de uma escola de classe média ou de classe alta se parece muito mais com o futuro engenheiro que virá a ser do que com um jovem popular, morador da periferia, por exemplo. Mas nem sempre a gente tem essa noção. Nós tratamos os jovens como se fosse uma coisa só, né? Então, isso não é de menor importância. Isso é fundamental porque as boas políticas e as boas políticas do cuidado e do suporte, do apoio, são aquelas que lidam com sujeitos reais e não com sujeitos imaginários. Muitas vezes sujeitos com imaginários que são perversos para aqueles que estão em lugares de maior instabilidade e precarização. Quer ver como é que as representações operam de maneira diferente? Deixa eu dar um exemplo. O que vocês acham dessa notícia que saiu num jornal do Rio de Janeiro uma vez? Menores assaltam adolescentes na Lagoa Rodrigo de Freitas. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe o que é a Lagoa Rodrigo de Freitas, é um lugar, né, de classe média alta, ricos e tal. Menores, aliás, a imprensa, tem algum jornalista aqui, para saber até onde eu posso falar mal da imprensa? Tá, então eu vou moderar. Recentemente saiu agora uma notícia que é o seguinte: foram presos, na semana retrasada, em Brasília, 2 pessoas e um índio. Os tradutores conseguiram pegar isso? Foram presos 2 pessoas e um índio, de onde se conclui que essas pessoas não são indígenas, é verdade? E também... O que eu estou querendo dizer para vocês é que nós vivemos num mundo de materialidades, mas também de representações. Aquilo que eu digo que mas também aquilo que eu penso que é. Howard Becker, o sociólogo Howard Becker, tem uma formulação muito interessante. Toda representação é perfeita. Depende do uso que você vai fazer dela, do uso que você dá a ela. Então, essas representações, né, que separam o índio de pessoas menores de adolescentes, elas não são erradas, elas não são equivocadas, elas são adequadas a uma certa ordem social que hierarquiza os seres humanos. E, ao hierarquizar, cria lugares, posições, situações, símbolos diferenciados. Então, pensar sobre a juventude é pensar sobre essas representações. Eu não vou entrar muito mais nessa conversa, vocês já entenderam perfeitamente de que eu estou falando, né? Quem é esse jovem que nós achamos que é o jovem do futuro feliz e dourado? Outro dado, né? Há alguns anos, um acidente terrível na zona sul do Rio de Janeiro, vocês sabem, a classe média alta lá, vitimou 4 jovens num acidente de automóvel. Toda morte é uma tragédia, independente da classe social, para uma família, para uma mãe. Toda morte é uma interrupção de uma vida, de um sonho. O jornalista me liga perguntando: professor, o que você tem a dizer sobre essas vidas, um futuro tão brilhante interrompido? Eu não conhecia eles, eu posso dizer de maneira geral, né, nada do que é humano me é estranho, como diria o Marx, eu lamento, né, mas por que vocês não me ligam também quando a cada dia, a cada final de semana, de maneira tsunâmica, como é uma expressão que tem uma aluna minha, quando ela está muito agoniada, ela fala: isso é tsunâmico, isso é muito grande, né? Tradutores não precisam traduzir isso, não, numa escala avassaladora, acontece com os jovens da periferia, em especial jovens pobres negros. Por quê? Porque a imprensa não nos liga para perguntar do João, da Maria, do Douglas, recentemente assassinado no Rio de Janeiro, do Davi. Por que não liga para perguntar dessas mortes, dessas vidas interrompidas? Porque talvez seja um destino de classe, né? Porque a polícia parando sempre os jovens negros da periferia. Por quê? O homicídio da juventude negra é algo que está criando em alguns territórios, e aqui também no Rio Grande do Sul, se olhar as estatísticas, verdadeiros vazios de homens, jovens assassinados, ou pelas forças policiais, em geral por elas, ou em conflitos em torno da droga, em torno de uma sociedade que diz: se você não tiver, você não é. E, ao mesmo tempo, não cria as condições materiais para que as pessoas possam ter. Então, esse é o quadro que eu queria
falar com vocês, ou seja, sempre pensar que juventude é um ciclo de vida, mas é também uma representação sobre ela. E isso tem uma consequência muito grande na ideia de participação, né? Porque tem a ver com o medo, o pânico moral que nós temos quando esses jovens, especialmente jovens pobres, estão juntos, se organizam, né? Isso é muito sério. Isso, em geral, nos leva a criar políticas de tutela e de controle social do tempo livre. Tá? Não se faz política sem tempo livre. Nós precisamos de tempo livre para fazer política. O que é a greve, se não arrancar dos poderosos o tempo necessário para a organização, reflexão e melhoria das vidas? Se não é a greve, o que não é a greve, senão a produção de tempo livre? Então, esses jovens, eles são objeto de temor, de pânico, e são tutelados e são controlados. A maioria dos projetos sociais nas periferias são projetos de controle e de tutela do tempo livre. Mesmo aqueles projetos que vêm com a marca do protagonismo juvenil. Uma vez um jovem se apresentou para mim e falou, eu perguntei, o que você faz, o que você faz da vida? Eu sou o protagonista juvenil. Eu falei, muito boa, isso é uma profissão? O que é ser protagonista juvenil? Não, eu trabalho num projeto social e lá eu sou protagonista juvenil. Então, descreve para mim o que é ser protagonista juvenil. Ele descreveu uma situação, por exemplo, onde ele mora, os ônibus passam e os jovens jogam pedra nos ônibus de madrugada. Não se deve jogar pedra em ônibus. É errado, nós somos educadores, nós temos que ensinar que não se deve jogar pedra em ônibus. Eu pergunto, mas por que qual é o seu trabalho? Meu trabalho é conscientizar os jovens que jogam pedra, que eles não podem jogar pedra nos ônibus. Isso é um trabalho louvável, bonito, interessante. Mas por que eles jogam pedra nos ônibus? Porque os ônibus não param no ponto de ônibus. É porque